Fala pessoal, esse é o terceiro vídeo da série e eu já vou avisar logo no começo. Esse é o vídeo mais importante da série. É aqui que a maioria dos problemas acontece. Se você já passou por situação de mensagem sumindo, mensagem ficando presa ou fila que nunca esvazia, é aqui que você vai entender o porquê. A gente vai criar um consumer com Spring Boot, entender ACK, simular erros e acompanhar tudo pelo painel do RabbitMQ. Antes de ir para o projeto, vamos relembrar rapidamente o fluxo. O producer ele envia a mensagem, a exchange ela roteia, a mensagem ela fica na fila e o consumer é quem consome. Até aqui o RabbitMQ ele só faz duas coisas: guardar e entregar a mensagem. E quem decide se a mensagem foi processada ou não é o consumer. E é exatamente aqui que entram o ACK e o UNACK. Agora na parte da configuração, nós já temos o producer, ele está com o último cenário criado lá no vídeo 2, que é a exchange do tipo topic com 3 filas. Então ele já tem essas 3 filas configuradas: log queue, order queue e user queue. Para o consumer, eu já tinha criado um projeto lá com Spring Initializer, só que eu deixei já algumas coisas prontas para deixar isso um pouco mais dinâmico e focarmos no que realmente importa. Na parte de dependência, eu adicionei apenas esse starter JSON para usarmos um converter na hora que receber a mensagem. O order DTO é exatamente o mesmo que criamos lá no producer, e aqui na parte de configuração é onde muda bastante coisa. Primeiro que o Rabbit ele não entende objetos Javas, ele só transporta bytes, que é basicamente o que fizemos lá no producer. Nós pegamos o objeto Java, convertemos eles para byte e enviamos por JSON para a fila do RabbitMQ. Agora aqui no consumer eu preciso pegar esses bytes e de alguma forma converter esses bytes para o nosso objeto order DTO. Só que o Rabbit ele não sabe fazer isso, então uma prática normal de se utilizar é utilizar algum converter. Aqui, por exemplo, eu estou usando esse Jackson JSON Message Convert para fazer isso para nós. Então, assim que o meu consumer ele receber esse JSON com bytes, ele automaticamente vai converter essa mensagem para o meu objeto Java, se os campos estiverem tudo de acordo. E como é que eu uso esse converter? Usando esse Rabbit Listener Container Factor, que é a fábrica onde nós vamos definir as configurações do nosso listener. Essa factory é quem fica escutando as filas do RabbitMQ. Já esse configure, ele aplica as configurações padrões do Spring, que eu já vou mostrar quais estão configuradas. E se você precisar alterar alguma configuração, você pode setar diretamente esse valor. Por exemplo, aqui eu estou fazendo um factory setting missing queues fatal. Isso daqui para o ambiente local é interessante, que é para ele não travar se por acaso a fila ainda não tiver criada. E aqui embaixo é que vem o segredo. Nós vamos setar qual vai ser o converter que esse listener vai utilizar quando receber essa mensagem. Agora, em relação às configurações padrões do Spring, a parte de conexão do RabbitMQ é exatamente a mesma lá do producer, só que aqui tem a diferença que agora nós temos um listener. E aqui nesse listener nós podemos então definir algumas configurações padrões. Por exemplo, o modo de confirmação. Nesse caso, eu estou dizendo que o RabbitMQ ele só deve remover as mensagens da fila depois que eu confirmar. E também tem a opção auto, que o RabbitMQ ele considera a mensagem como processada assim que ela é entregue. Mesmo que o sistema caia ou que ocorra alguma exceção, ele vai considerar como ela confirmada. Nós vamos simular alguns cenários e entender isso na prática. A concorrência define quantos consumidores vão processar uma mensagem ao mesmo tempo. O Max concorrência ele permite que o Spring aumente essa quantidade de consumidores assim que a fila for aumentando. O prefetch ele diz quantas mensagens o RabbitMQ ele pode enviar para um consumer antes dele enviar uma confirmação, e o retry do Spring ele está falso para que nós possamos ter um controle melhor do que acontece assim que ocorre um erro. Agora vamos para a configuração do nosso consumer. Eu vou criar esse componente chamado order consumer, e essa anotação @rabbitlistener é que faz o Spring Boot ele ficar ouvindo uma fila específica do RabbitMQ. Por exemplo, aqui nesse cenário eu quero que esse meu receiver order ele fique escutando a fila order queue. Então, sempre que uma mensagem chegar lá nessa fila, o consumer ele vai pegar essa mensagem. Ele espera receber um order DTO, que vai ser convertido automaticamente de bytes para esse order DTO, utilizando aquele converter que nós definimos lá no factory. Esse message vai ser o metadata que vai vir junto, e o channel é o controle manual do RabbitMQ. Nesse primeiro momento, eu vou criar um consumer o mais simples possível e vou adicionando novos cenários para entendermos o que acontece em cada caso. Primeira coisa e mais importante é nós pegarmos a identificação da mensagem que esse consumer vai receber. E para isso nós vamos precisar pegar a delivery tag da mensagem que o Herbert ele
ele envia. Então nós vamos precisar do long delivery tag, e essa tag nós vamos pegar direto das properties que vem da mensagem do RabbitMQ. Por que que essa tag é importante? É porque é ela que identifica a mensagem que nós recebemos. Então, para nós podermos confirmar para o Rabbit que nós recebemos essa mensagem, nós temos que informar qual é a identificação da mensagem que nós queremos confirmar ou não confirmar. E já para demonstrar um primeiro cenário, eu já vou subir esse consumer sem nenhuma configuração mesmo, só para entendermos o que vai acontecer. Agora eu vou enviar uma mensagem para order queue, só esperar o tempo de atualizar aqui do Rabbit. Eu acabei mandando duas mensagens. Pode ver que uma está read, uma ficou unnacked. E por que que isso está acontecendo? Porque aqui no meu consumer eu ainda não configurei nada. Eu não estou confirmando essa mensagem, não está gerando exceção, não está gerando erro, não está acontecendo nada. E por que disso? Porque lá na nossa configuração nós definimos que ele vai ser o acknowledge manual, ou seja, o Rabbit ele só vai entender que essa mensagem foi processada se eu responder explicitamente para ele. Por isso que ele ficou unnacked. E para essa mensagem sair de unnacked e ser processada corretamente, nesse primeiro cenário basta apenas eu parar o consumer. Assim que eu parar ele, essa mensagem ela vai sair de unnacked e voltar para pronto. Agora eu vou confirmar que eu recebi essa mensagem. Então eu posso usar esse channel basic act. Aqui então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que essa mensagem com essa identificação eu quero enviar uma confirmação para ela que eu processei essa mensagem que está tudo certo. Esse segundo parâmetro false, ele significa multiply, que me diz se eu quero confirmar somente essa mensagem ou todas as outras mensagens anteriores. Normalmente, por padrão, é utilizado sempre como false para termos um maior controle e ter certeza que estamos confirmando a mensagem correta. Agora, se eu subir esse consumer novamente, podemos ver que as duas mensagens foram consumidas e saíram da fila. Esse é um cenário mais comum. O Rabbit ele envia uma mensagem, o nosso listener ele vai processar essa mensagem e vai confirmar que confirmou a mensagem. E para ficar mais claro, uma mensagem consumida não significa que ela foi confirmada. Para isso, nós precisamos manualmente enviar um ACK ou um não ACK. Isso se tiver no manual. Agora eu vou adicionar alguns cenários de erro. Eu vou ter esse try catch, eu vou confirmar essa mensagem aqui dentro. E se acontecer alguma exceção, eu vou enviar um não ACK. Da mesma forma, para não confirmar essa mensagem, eu preciso enviar a identificação da mensagem e ele tem um parâmetro a mais. Esse terceiro parâmetro ele é o requeue. Isso é para dizer para o Rabbit se essa mensagem falhou, mas eu quero que essa mensagem volte para a fila. Então, se eu quiser que ela volte, eu preciso passar requeue true. E se eu quiser que a mensagem seja descartada, eu passo requeue falso. Nesse caso aqui, vamos deixar falso para a mensagem ser descartada. Vamos adicionar um log aqui só para vermos o que estamos recebendo. E vamos criar mais alguns cenários. E para simular esses erros, eu vou aproveitar dessa description aqui do meu payload e vou inserir palavras-chave aqui no meio para eu conseguir controlar o que fazer com ela lá dentro. Por exemplo, se o order description não for nula, eu quero pegar o valor dele. Agora, description. Se a description conter a palavra error, eu vou colocar aqui um log de erro e vou enviar um não ACK para descartar essa mensagem. Se eu receber uma mensagem com requeue, eu vou voltar essa mensagem para a fila, passando true aqui no requeue. E se a description contiver no ACK, eu não vou fazer nada. E aqui embaixo eu vou adicionar só mais uns logs para sabermos o que estamos recebendo. E só para ficar mais fácil de visualizar, eu vou adicionar um thread sleep de uns 3 segundos só para dar termos de nós conseguirmos observar a fila. Agora eu vou subir esse consumer e agora vamos entender então o que acontece em cada cenário. Vou enviar uma mensagem com esse error, notebook error del. E o que teria que acontecer nesse caso? Aqui eu vou enviar um não ACK e eu quero que essa mensagem não volte para a fila. Então, o que vai acontecer? Essa mensagem ela vai entrar aqui no Rabbit e vai ser descartada. Como vocês podem ver, ela chegou, o consumer pegou essa mensagem, só que como eu respondi com não ACK com requeue false, ela foi descartada. Vou enviar mais algumas mensagens. E se eu tentar enviar mais uma mensagem por vez, percebam que esse consumer ele vai pegar apenas uma mensagem por vez, porque é a configuração que nós fizemos lá do prefetch. Agora, se eu enviar uma mensagem com requeue, essa mensagem, o consumer ele vai receber a mensagem e a mensagem ela vai voltar para a fila. Como vocês podem perceber, a mensagem ela ficou em loop lá no Rabbit. Ele está consumindo, está dando erro, voltando para a fila. E aqui no meu console ele está mostrando que está dando algum erro de não estar reconhecendo a tag.
Vamos parar e dar uma olhada no porquê. Aqui ele está dizendo que ele não conhece a tag 1. Por que que isso está acontecendo? É porque aqui eu estou enviando que eu não quero confirmar essa mensagem, só que aqui embaixo eu estou mandando um outro basic ACK com essa mesma tag. Só que como essa tag ela já foi processada, ele não sabe qual é essa tag aqui de baixo. Então, para isso aqui, vamos precisar pôr um return, que aí ele vai enviar somente esse basic ACK e não vai enviar mais nada. Vamos ver o que que acontece agora. Agora sim, né, ele está realmente só consumindo a mensagem e ela está voltando para a fila. Só que ainda assim ela vai continuar nesse loop. E aqui literalmente é um problema que pode travar o seu sistema, porque a mensagem ela vai ficar em loop infinito e vai acabar não processando outras mensagens. Por exemplo, se eu enviar uma outra mensagem, vamos enviar 14. Essa mensagem que eu acabei de enviar, ela vai ficar aqui esperando para sempre até essa outra mensagem ser processada. Só que como ela vai ficar nesse loop infinito, essa segunda mensagem ela nunca vai ser recebida. E aqui tem algumas formas de se contornar isso. Uma delas é, se realmente é um erro definitivo, a ideia é descartar a mensagem, né, e não voltar ela para a fila. Mas, se realmente você precisar ainda processar essa mensagem depois, você pode enviar para o que chamamos de DLQ, que é uma fila de mensagens mortas. No próximo vídeo eu vou explicar com mais detalhes exatamente como isso funciona, mas apenas para vocês saberem que isso tem solução. Vamos parar o consumer. Podem ver que a mensagem agora ela voltou para o read, só que assim que eu subir o consumer de novo, essa mensagem ela vai continuar em loop infinito. E aí, nesse caso, o que eu posso fazer para corrigir esse problema e conseguir processar a próxima mensagem? Uma das soluções, né, se não tiver problema descartar essa mensagem, seria eu parar esse consumer, eu poderia vir aqui no código e ajustar para ele descartar essa mensagem, ou eu posso vir aqui no painel do RabbitMQ e descartar essa mensagem. Então eu posso vir aqui em Get Message e eu quero descartar essa mensagem. Então eu vou escolher aqui a opção Reject Requeue False. Vou dar um get. Eu peguei aquela mensagem 10, que é o que eu enviei com requeue, e agora essa mensagem ela vai sair da fila. Só que se eu subir o meu consumer de novo, ele vai entrar nesse loop também, porque essa próxima mensagem ela também é com requeue. Então eu vou remover ela também. Eu posso vir, né, e fazer esse get message que eu acabei de fazer, mas se tivesse mais mensagens, né, você poderia utilizar direto o purge, que ele vai remover todas as mensagens da fila. Agora sim, eu posso subir o meu consumer e vamos para um próximo cenário. Agora é o cenário de sem confirmação nenhuma. Vou enviar essa mensagem e basicamente vai acontecer aquele cenário que nós vimos lá no início. A mensagem ela vai entrar na fila, o consumer ele vai pegar essa mensagem, só que como não teve essa confirmação, a mensagem vai ficar unhacked para sempre. E aí a solução é aquela, eu paro o consumer, posso fazer a correção no código para ele consumir essa mensagem de forma correta e subir ele novamente, que ele vai consumir essa mensagem e vai conseguir processar ela de novo. Vou parar o consumer, aí eu posso vir aqui, limpar essa mensagem ou ajustar o código. Se utilizarmos o Acknowledge Mode manual, nós temos total controle do que fazer e do que acontece com a mensagem. Agora eu vou mostrar um outro cenário para vocês, que é utilizando o Acknowledge Mode automático. Para isso, aqui na configuração, eu criei um outro factor, apenas de forma didática, exatamente igual esse de cima, só que aqui eu estou setando a confirmação para auto. E aqui agora, nós temos essas outras filas, e para o modo automático, eu quero ficar ouvindo essa fila log queue. Então aqui embaixo eu vou criar um outro método para ficar ouvindo aquela fila. Não é um cenário ideal, é apenas um cenário didático, então aqui eu vou ter mais um listener que vai ficar ouvindo a fila log queue. E aqui eu vou passar aquele factory que eu criei do modo automático. Então eu vou ter um public void receive log, que recebe o order DTO e a message. Nesse caso eu não preciso o channel porque ele vai ser autoconfirmado. E aqui vamos pôr só um log para vermos que se a mensagem realmente foi confirmada. Vou botar um sleep para não sair as mensagens tudo ao mesmo tempo. E agora eu vou subir o consumer novamente. Podem ver que a mensagem está sendo confirmada e já está sendo removida da fila direto. Então esse é um cenário que em alguns casos você pode utilizar. Por exemplo, nesse caso eu só gostaria de salvar essas mensagens de log no meu banco, então eu não teria problema em perder elas ou que elas sejam descartadas. Mas em um cenário onde as informações são importantes e que você não pode perder essas mensagens, utilizar esse modo auto, ele nunca é recomendado, porque mesmo se acontecer algum erro ou se não conseguir processar essa mensagem, o RabbitMQ ele vai considerar que ela foi processada e ela vai ser removida da fila.
Por exemplo, agora eu vou fazer aqui, vou simular um erro qualquer. Deixa eu parar o consumer e vou enviar mais algumas mensagens. Aqui, como vocês podem ver agora, ele está gerando exceção, ele está consumindo a mensagem, ele está dando uma exceção, só que a mensagem ela não sumiu da fila, ela ficou como um ACK. Ele vai ficar nesse loop de novo, porque ela vai voltar para a fila e ficar no inap. Mas peraí, a mensagem no Acknowledge Mode alto, ela não seria descartada? E por que isso acontece? Com o auto ACK aqui no Spring, a mensagem ela só é confirmada se o processo terminar sem erro. Se uma exceção acontecer, o ACK ele não é enviado e essa mensagem ela vai voltar para a fila. Só que o problema aqui é quando você captura a exceção, mas não lança ele. Nesse caso, a mensagem ela é confirmada mesmo sendo falhada. Por exemplo, se eu fizer aqui um try catch, aqui dentro ele deu uma exceção, só que aqui dentro eu não fiz nada. Agora, nesse caso, se eu subir o consumer novamente, vocês podem ver que todas as mensagens foram consumidas, só que elas sumiram da fila. Mesmo eu tendo capturado uma exceção aqui, como eu não tratei isso, a mensagem ela foi confirmada. E é aqui que mora o perigo de usar Auto Mode se não utilizado da forma correta. Então, nesse vídeo, a gente criou um consumer, entendeu o ACK, UNACK, viu AutoACK, ACK manual, simulou falhas reais e acompanhou tudo pelo painel do RabbitMQ. Agora, no próximo vídeo da série, nós vamos entender o que fazer com essas mensagens que ficam em loop infinito ou que acontecem erros. E se esse vídeo te ajudou, considere deixar o like e se inscrever no canal. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão de vídeo ou de o que melhorar, ou até mesmo uma crítica, comente aí embaixo que vai ajudar eu a trazer conteúdo melhores para vocês.